Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, filha. Capítulo 2, a palavra é incrível. A vinda do Senhor. O Senhor vai vir? Ah, vai? A revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Quem sabe o que é apostasia? Oh, mas eu já expliquei isso para vocês, vocês esqueceram? Ô pai, vocês não sabem? Diz que nos últimos tempos, está em Timóteo, né? 2 Timóteo, né, filha? 4, né? 1 Timóteo 4. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Desistirão da fé. Abandonarão a fé. Está assim o mundo. É? Antes de se manifestar o anticristo com força, com prodígios, sinais mentirosos, como diz a palavra, que são mentirosos. E aqui os sinais, os prodígios estão aí, ó, explícitos, as claras. E o que nós já fomos investigados até hoje, essa obra já foi investigada, não está no gibi. Uma expressão popular. Tanto é que, depois de uns 15 anos de investigação, quem manda os doentes aqui hoje são quem? Os próprios médicos. Mas antigamente, você lembra, né? É assim. Assim é a obra de Deus. Agora, o diabo, o anticristo, ele finge que mostra o milagre, mas não é milagre. Pelo contrário, ele não aguenta uma investigação. A obra de Deus aguenta a investigação. E tem um monte de gente que se converteu porque veio investigar. Você sabia disso aí? Veio até a televisão de fora, lembra? É? Põe no texto, por favor. Presta atenção nesse texto, irmãos. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Olha, nós vamos ter uma reunião com Ele? Nós vos exortamos. Ontem as reuniões não foram comigo ontem, foram? Não. Se Deus quiser, sábado que vem serão. Amém? Em nome de Jesus. Passando pelas portas. Quer dizer que vocês não me viram aqui ontem. A senhora viu isso mesmo? Não era eu não, hein? Eu fiquei cabreiro agora, hein? A senhora falou que me viu no cantinho ali, ó. Não era eu não. Era o Pedro Manso. Mas se a reunião fosse comigo, vocês teriam me visto. É isso. Se teremos uma reunião com Ele, nós o veremos. Olha como é que a palavra sugere as coisas maravilhosas, extraordinárias. Se nós nos reuniremos com Ele, nós o veremos. Estaremos face a face com Ele. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Naqueles tempos, não era só os de Deus que pregavam,
os falsos também pregavam, como hoje. Hoje pregam os verdadeiros, os chamados de Deus, e os que são vazios, que até ensaiam e falam palavras bonitas, mas que não tocam os corações. As reuniões são frias, são vazias, né? Não tem o aval de Deus, a presença de Deus. Não mexe com os corações. Quando Jesus está presente, diz a Bíblia, o coração chega a arder, chega a queimar, em determinados momentos. Isso é quando Ele fala conosco. 2 servos do Senhor conversavam depois que Jesus partiu, porque Jesus não se deu a conhecer no caminho de Emaús. E um disse para o outro: o senhor não percebeu que o nosso coração ardia, né? Não é isso? Não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava. Quando Jesus nos fala, o coração confirma. Amém, igreja? Não é vazio, pelo contrário. Então pronto. O apóstolo Paulo disse, o Espírito Santo através dele, não demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, não permita que as coisas de Deus, como a senhora falou chorando aqui, que aprendeu a ouvir a Deus, a compreender, a buscar a Deus, a falar com Deus, não deixe que isso seja tirado do seu coração, removido do seu coração e da sua mente com facilidade. Não deixe que seja substituído aquilo que Deus te deu nessa obra, que é genuíno e puro e eficaz. Amém? Você entende o que a palavra está dizendo? Continua, por favor. Isso quer dizer que é possível que em algum momento Satanás lhe apresente situações para remover, para tirar de você o que Deus te deu aqui. Olha lá. Quer por parábola, né? Por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane. Repetindo, ninguém, de nenhum modo. Esse de nenhum modo sugere que Satanás já tem os modos, as maneiras, as fórmulas. Satanás tem estratégias para enganar, para remover o evangelho, para enfraquecer a fé das pessoas, tá? E ilude, e na verdade não fortalece, não edifica, não ensina, né? E muitos vazios, né? Se você observar o currículo de alguns, a história de alguns, né? E o diabo estrategicamente reúne esses seus servos para tentar destruir a fé das pessoas. E está cada vez mais acentuado, né? E na medida em que nos aproximamos da vinda de Cristo, da nossa reunião com Ele, isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Mas o nosso guia chama-se Palavra de Deus. Continua, por favor, o texto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Já está por aí batendo as portas.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Presta atenção no versículo 6, ó. E agora sabeis o que o detém, ou seja, existe uma pessoa neste mundo, neste planeta Terra, que deteve até hoje o anticristo, o filho de Satanás, para que ele não se manifestasse. A única razão, o único motivo pelo qual o anticristo ainda não dominou esse mundo, foi porque este aí o deteve e não permitiu que ele se manifestasse ainda. Presta atenção, você vai saber quem é. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério, ou seja, o anticristo, já está no mundo. Já está no mundo. E ele está preparando suas estratégias e se fortalecendo principalmente por intermédio da política, do judiciário e outros segmentos e da religião. E sabe o que acontece? Ele só não dominou e não proibiu a igreja de Cristo, porque ele está sendo impedido. E olha o que diz lá embaixo, no último versículo, onde nós lemos agora, filho. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja, ou seja, este tal filho de Satanás, ele só está esperando, na verdade, o diabo, né, que o dirige. Satanás só está esperando que seja afastado ou tirado da terra, aquele que agora o detém. Sabe quem é? Exatamente, o Espírito Santo. O mundo está difícil, o mundo está em guerra, tem muitas epidemias, pandemias, tragédias e crimes, todo tipo de imundícia e enganos. O amor esfriou nos corações, as pessoas, me perdoe, estão cada vez mais distantes de Deus, e hipócritas e falsas, e isso vai aumentar, porque o anticristo ainda não teve força, por causa do Espírito Santo que está na terra. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Nenhum pregador na face da terra, eu acredito, nem eu, nem ninguém, pregador nenhum, tem a ideia,
a real ideia, pensamento, do que o Espírito Santo está segurando até hoje nesse mundo. Ninguém sabe, nem o governante, ninguém sabe o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está segurando nesse mundo até agora. Ninguém sabe. Quando ele for afastado da terra, o filho de Satanás vai se revelar e Satanás vai ter liberdade para agir. Sem essa tal liberdade, ele faz o que faz aí. Só que o poder dele hoje não é dele. O poder não é dele, o poder é dado pelas pessoas. Escuta o que eu vou lhe dizer. O poder que Satanás demonstra contra você, é você quem o dá, quem o entrega. O diabo só tem poder sobre alguém que entrega para ele o poder, a chave. O poder do diabo é dado pelas pessoas. É como uma eleição. Quando alguém começa a governar e dominar sobre nós, é porque nós demos o poder. A mesma coisa é o diabo. O diabo exerce o poder que é dado pelas pessoas, pelo homem a ele. Se você não der poder ao diabo, o diabo não terá poder sobre você. Se você não der poder a Satanás, ele será desprovido de poder. Aprende isso. Isso é verdadeiro. Quem dá poder ao diabo somos nós. Se nós, porque o poder de Deus não é você que dá, não. Não somos nós que damos, não. O poder é dele. Aliás, o salmista diz: teu é o poder. Teu é o poder. O poder até o poder do diabo é fraude. É fraudulento. É enganoso. Nós é que damos a ele o poder, a autoridade. Você pode despojar Satanás de todo o poder sobre a sua vida, sobre os seus, ou você pode dar a ele o poder. E ele só não age livremente para acabar com a igreja de Deus, porque há quem o detenha. O Espírito Santo. Jesus disse em Lucas 7: se alguém tem sede, vem a mim. É isso mesmo, filho? João 7, perdão. João 7. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim. Ele disse: vai ao Valdemiro ou vem a mim? Ele, né? Ele disse: vai ao governo? Vai à farmácia? Vai ao hospital? Vai à ciência? Não. Vem a mim. Isso é exclusivo, é a exclusividade dele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, por favor, presta atenção no 38. Quem crê em mim, como o que, igreja? Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa semana eu dei uma palhinha sobre isso. Você acompanhou? Uns 15 minutos, eu acho, 20.
Se eu perguntar quem crê como diz a Escritura, um monte de gente vai levantar a mão sem saber o que está falando. Ninguém de nós, isso é coisa particular minha, eu tenho comigo que nunca houve na terra alguém que cresce como diz a Escritura, com a exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando olhava para o mar e não tinha um barco, lembrava que o mar é pequeno perto dele e saía andando sobre as águas. Que quando via o vento destruindo o furacão, falava com o vento, aquieta-se, e acalmava tudo. Que quando olhava para uma árvore infrutífera, nunca mais come alguém fruto de ti, ela secava. Que quando falava com o leproso, não dava 5 dias nem 10 dias, como o Valdemiro Dali falava, era na hora. Este creu como fala a Escritura, único. Mais ninguém. Mais ninguém. Igreja, não tem essa do apóstolo ser maior que você, ou bispo, ou pastor. Isso não existe. Ninguém na terra é maior que ninguém, só existe um grande. Mas qualquer de nós que crê, como diz a Escritura, ou chegar perto disso, teve quem chegou perto. Teve deles que estava no lugar pregando e precisava estar a milhares de quilômetros dali, sem ter condução. O Espírito Santo tomou, transportou e o levou e botou em pé lá onde ele precisava. Olha lá, chegou perto. Chegou perto. Um comedor de verdura, ele pensou, eu precisava estar em tal cidade, mas isso é impossível, vou gastar meses. Na época não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro. Para ele ir a cavalo, que ele estava num cavalo, num burro, sei lá, com o moço ali na carroça, né? Só tinha um jeito, o Espírito Santo teria que transportá-lo. E outros que olhavam para o céu limpinho e falavam, prepara-se porque eu estou escutando barulho de chuva, e a chuva vinha. E outros que falavam com o sol, parava o sol, igreja. E o sol chegava a retroceder. Chegaram próximos, mas também não creram como diz a Escritura. Você nunca precisou de mim, escuta isso, eu vou repetir. Você nunca precisou de mim e nunca vai precisar de mim. Não. Porque se você crê como diz a Escritura, você faz chover, você faz sair o sol, faz o sol esconder, você faz as portas se abrirem, você faz mudar tempos e estações. Porque o único poder real que há na terra chama-se Escritura Sagrada, Bíblia Sagrada, a saber, esse é o único poder. O resto é tudo fraudulento, tudo engano. Não tem poder desse ou daquele. Os que batem no peito dizendo que tem poder, contrai câncer, vão definhando, vão afundando. Ele não tem dinheiro, ele não tem ouro, ele não tem médico, ele não tem ninguém que resolva. Poder chama-se palavra de Deus. Isso é poder. Isso é poder. Presta atenção. E você sabe quem é que mantém esse poder aqui na terra? O Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? É isso, filho? O Espírito Santo.
Ele é o poder. Quando Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior? Você bebeu água hoje já? Já? De manhã? É bom. Melhor coisa é levantar e tomar um copo d'água. Em vez de correr atrás disso, daquilo de cuscuz com ovo, carne seca, bebe um copo d'água, ou meio copo. Presta atenção. Um dia um profeta falou: durante 3 anos e meio não vai cair o orvalho e nem vai chover. E a terra começou a secar e os animais começaram a morrer. E o interessante é que uma viúva que restou lá na cidade de Sarepta, ela tinha ainda água para beber, só que o efeito da falta d'água já tinha chegado na casa e na terra dela. Porque a água, ela é primordial. O planeta tem o nosso planeta aqui, 70% de água. A nossa superfície é coberta por 70% de água. 70%. Sabe o que é isso, não? Não é coincidência, nós também temos no nosso corpo 70%. A árvore tem 70%, não é coincidência. E tem mais. A água não pertence aos seres vivos. Não. Nós temos seres vivos e seres não vivos, exatamente. Não são mortos, não é seres, não é de inanimado, é seres vivos e seres não vivos. Não inventa, não. Seres vivos e seres não vivos. Só que a água pertence aos seres não vivos, mas toda a vida depende da água. Toda ela. Vida animal, vegetal, toda a vida depende da água. Ela é primordial. Isso é porque ela pertence aos seres não vivos. Eu não sei se você já percebeu, eu que sou da roça, já vi isso tantas vezes. Às vezes é um lugar deserto, só areia. Corre um fio de água e do lado daquele fio, se ele correr por um quilômetro, você vai ver vida por 1 quilômetro. Vegetal e animal. Se ele correr por 1000 quilômetros, até esconder, você vai ver vida por 1000 quilômetros. Vegetal e animal. A água vem dos seres não vivos, só que ela gera vida. Só que eu não estou falando de água, eu não estou falando de seres não vivos. Só para você ter ideia da importância da água, que é dos seres não vivos, mas que mantém toda a vida. Ninguém. Você quer ver uma coisa? Tira a água da terra e os mais afortunados vão morrer de fome. Quem entende o que eu estou falando? Falei besteira ou não? Só que eles não dão importância à água como dá o dinheiro. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a riqueza que for, você pode ter o conforto que for, se não tiver água. Por isso que Jesus sempre usou a água nas suas mensagens: vós estáis limpos, lavado com água limpa, e assim por diante. A água não serve só para hidratar, só para conduzir os nutrientes às células. A água limpa, lava, proporciona conforto, refresca.
os seres vivos, eles dependem da água para a reprodução, para a digestão. Olha só, os seres vivos, tá? E outras coisas mais. Só que Jesus está falando de uma água muito maior do que essa ainda. Você sabe que a água é tão poderosa, e foi Deus que deu, que no planeta onde 70% é água, 97,5% é de água salgada. Hein? De água salgada, ou seja, nós não consumimos essa água. E da água que consumimos, representa menos de 1%. Da água doce que consumimos, representa menos de 1%. Olha o poder da água, a importância da água. Menos de 1% da água que consumimos, da água representada no planeta, menos de 1% é o que a humanidade, os mais de 8 bilhões de pessoas consomem. Para tudo. É menos de 1%. E sustenta, menos de 1% da água existente no planeta sustenta a humanidade, 8 bilhões. E animais, e vegetais, e tudo. Menos de 1%. Só que a água viva sustenta tudo e a todos. Chama-se Espírito Santo de Deus. Isso é água viva. Água viva. Água viva. Jesus falou para a mulher samaritana: quem beber dessa água aí, ó, que carrega o planeta nas costas. Só faltou ele falar isso aí. Essa água aí carrega o planeta nas costas. Mas quem beber dela tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sede quer dizer a necessidade. A água, estou falando da água, ser não vivo. Seres é tudo aquilo que nos cerca, né? A pedra é dos seres não vivos. A pedra. A água é dos seres não vivos. Olha lá. Tudo. Só que ninguém vive sem ela, nem animal, nem planta. Vive? O homem não entende o que Deus quer falar. Não entende. Você pode ser o que for, você pode ser juiz, advogado, médico, você pode ser o que for. Presta atenção. Eu duvido que você consegue imaginar a sua vida sem a água. Só que a água, com tanto poder e importância, não chega nem perto da necessidade de se ter o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, está sendo mantido ainda com paz, porque ele está no mundo. Quando ele for tirado do mundo, o tormento vai ser geral, vai ser uma perturbação geral. Por exemplo, se você não tiver água na sua casa hoje, você vai assar alguma coisa, vai comer algo que a água produziu. Quer dizer que o efeito da água, estava lá em Sarepta, a mulher falou: tem um punhadinho de farinha na panela. De onde veio aquela farinha? Da água. Se não fosse a água, a mandioca não teria, ou o trigo, não é verdade? Então estava lá, não chovia há 3 anos e meio, mas o efeito da água manteve viva. Você pode não ter o Espírito Santo, você que me ouve, mas você está vivo, você está andando, você está vivendo, você está pensando, você está falando, sabe por causa de quem? Do Espírito Santo que está na terra. Quando ele for tirado, você vai se atormentar e vai querer morrer, não vai ter jeito. Porque o Espírito Santo, estando no mundo, tem efeito extraordinário na vida das pessoas. Imagina se ele estiver em você. Aí é a tal fonte da água viva. Aí é que saem os recursos para tudo e para todos da sua vida. Fonte de água viva, chama-se poder de Deus na vida do homem.
nunca mais terá sede. Você sabe que, se você for ler na Bíblia, passagem que falam da água, você vai entender mesmo o poder de Deus. A ciência, por exemplo, a biologia, que é um ramo da ciência, deveria entender muito bem o poder de Deus quando estuda a vida. Quem estuda sobre a água deveria entender muito bem o poder de Deus. Como a água foi formada. Durante muitos séculos, acreditava-se que a parte pequena da água, que forma a água, os átomos eram indivisíveis. Você sabe o que é um átomo? É uma parte pequena da matéria. O átomo, ele é tão minúsculo, é tão aparentemente insignificante, que os cientistas achavam que ele não podia se dividir. Aliás, a palavra átomo já é exatamente isso. Em grego quer dizer indivisível. Não dá para dividir tão minúsculo, tão pequeno. Tão pequeno. Depois descobriram que poderia ainda se dividir um átomo. A água é formada. A água tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Forma o quê? Uma molécula. Uma molécula. Se você for ver o tamanho de uma molécula e o tamanho de um átomo, e ele ainda tem mais 2 divisões. Então, não tem como não acreditar no poder de Deus. Não tem como. E essas coisas aparentemente insignificantes é que nos mantém de pé, vivos, pensando. Se faltar água em você, você vira um confuso, um doido, um louco, até morrer, e morre rápido. O seu cérebro entra em parafuso. É isso. Eu fiquei 3 dias sem beber água, comecei a perguntar onde eu estava. Aquele negócio da semente. Eu fiquei 8 dias sem comer, e 3 sem beber água, quando não passou mais água, e a bispa falava, vai lá no médico, vê o que é isso. Aí quando não bebia mais água, eu comecei a ficar meio doido, eu falei, agora eu vou. Só que eu não estou falando dessa água. Essa água é só para você saber o que é água viva. Fica quietinho ou vem pregar. O que é água viva? Água viva é poder de Deus na vida do homem. E é fonte. Você sabe o que é fonte, né? Nascente. Geradora. A fonte é o que gera. E Deus chamou você para gerar. Deus nos chamou para sermos fontes. Eu e você temos que gerar paz no mundo. Temos que gerar saúde, gerar prosperidade, gerar vida, gerar salvação. Nós temos que gerar poder de Deus. O Espírito de Deus tem que ter liberdade entre nós para combater o anticristo, para combater Satanás.
É. Mas eu preciso crer muito mais do que eu creio nas Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Tem tanta gente que chegou perto. Tem gente que dividiu a água do mar. Foi ou não foi? Quem consegue imaginar isso? Tem gente que feriu a rocha, o mesmo da água do mar, e deu água para milhares de pessoas, meio de deserto. Tem gente que falava e mexia com a natureza. O sol parece tão grande, tão extraordinário, e é um ser tão pequeno, o homem, tão dependente de Deus. Falou com o sol e o sol tremia de medo dele. O sol falou: eu não vou sair, eu não vou para frente, eu vou ficar aqui porque eu estou com medo dele. Isso é por minha conta, hein? Ah, igreja, você não tem ideia do tamanho do poder que tem a sua palavra. O outro falou: não vou nem usar a palavra de Deus, segundo a minha palavra não vai chover mais. E não choveu. Ele falou segundo a minha palavra. Ele falou segundo a palavra de Deus? Não. Se ele falasse segundo a palavra de Deus, ia estar sem chover até hoje. Ele falou segundo a palavra dele. Nem orvalho caiu. E sem água, sem vida. Sem água viva, sem salvação. Crê como diz a Escritura, eu vou te tornar uma fonte geradora, e vai sair recurso e vida e solução para tanta gente. Presta atenção, bispos e pastores. Ai, igreja, eu tenho vontade de chorar. Como é grande isso, igreja. Como isso é grande. Não tem ninguém, igreja, que até hoje conseguiu crer como diz a Escritura. E era tão natural na vida de Jesus isso. Uma irmã, num velório, uma irmã desesperada falou para Jesus assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, ele cria do jeitinho que a Escritura manda crer. Aí Jesus falou: o seu irmão há de ressuscitar. Ah, eu sei, mas isso é quando o Senhor voltar, lá depois de Cisneiro, de São Paulo. Nem existia ainda, nem São Paulo. Aí Jesus chegou lá no cemitério e falou: vai lá tirar a pedra. Ela falou: mas já cheira mal, tem 4 dias que ele está aí. Aí ele olhou para o céu. Na verdade ele olhou para o céu, não, ele olhou acima dos céus. Ele olhou para o céu, mas ele via além do céu. Porque crê como diz a Escritura, a pessoa que crê como diz a Escritura, ela vê além do céu. Puxa vida. E o mundo está precisando de pelo menos uns 5 que tenham a fé que Jesus ensinou. Creio como diz a Escritura. Um só já seria notícia, como ele foi, mas 5 o mundo iria mudar e o reino ia se multiplicar. Tudo que Deus quer é que eu e você venhamos crer como diz a Escritura.
nunca houve nem há ainda alguém que faça isso. Não há. Infelizmente. Porque o poder de Deus é real. O poder de Satanás, diz a palavra em Tessalonicenses, é o quê? É mentira, é mentiroso, ele não tem nada. Ele falou para Jesus: eu vou te dar tudo isso aí, ó. Estelionatário que ele é, querendo dar o que não é dele. Tá, não, ele estava vendendo, ele queria ser adorado. É mentira, ele não tem nada, ele é um miserável. O poder de Deus é real, é verdadeiro. É. O diabo é fraudulento. Os que cometem fraude são filhos de Satanás. É isso mesmo. Então, a palavra é essa: crer como diz. Não adianta você botar a culpa nesse ou naquele, nesta ou naquela. Não. O que você pode é desenvolver a fé, e aí a sua história muda, sua história de vida. E esse ministério, esse evangelho que está sendo pregado, tem como objetivo desenvolver a sua fé. Eu nunca disse a você que eu sou salvador disso ou curador daquilo, porque eu não sou nada. Mas eu te digo, se você crê como diz a Escritura, você faz chover e faz o sol esconder ou aparecer. Presta atenção. Grava isso no seu coração. E sabedor disso, Satanás investe e joga todas as fichas para impedir que você desenvolva a sua fé. Muito melhor do que eu de qualquer um desses mortais aqui. Satanás sabe que o poder que ele tem é falso, é dado pelas pessoas. Que alguém que crê como diz a Escritura sobra em relação a Satanás no poder. O diabo tem medo de quem crê na Escritura, de quem crê na palavra, ele tem medo. O diabo não se atreve a desafiar quem crê na palavra de Deus. Um grupinho de falsos profetas tentaram expulsar um demônio e falaram em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. Eles não pregavam, não? Aí Satanás falou: conheço Jesus. Ah, você não conhece? Se conhece, né? Conheço Jesus, sei quem é Paulo. O diabo sabe quem tem unção, quem tem a palavra, quem acredita. Não tem nada a ver de pastor, bispo, profeta. O diabo sabe quem crê na Escritura. Ele diz: eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Em outras palavras, só conheço quem crê na palavra. E acabou com os caras. Era sujeito saindo rasgado, só de cueca. Onde você vai? O diabo está atrás de mim. Mas você tem a marca da promessa. Se você tem o selo da Escritura, ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você. Você quer
quer saber o tamanho do Espírito Santo na sua vida, desculpa, perdão. Se você quer saber a importância do Espírito Santo, a água viva na sua vida, imagina o que é a água pertencente aos seres não vivos consegue produzir e fazer nesse planeta. A água, eu estou falando da água viva. Um bispo, por favor, olha lá, por favor, olha que perturbação, ó, dá uma olhada a reação do Satanás por causa da palavra, ó. Olha a reação do caramunho, do trem ruim, como diz lá em Cisneiro, o capelão, o do chifre torto, hein? Olha a reação, ou fica quieto, só botar a mão na cabeça que está cheio de mandruvá. Você sabe o que é mandruvá? Bicho feio, né, lenda? Hein? Ô bicho nojo, olha lá, manifestou o mandruvá. É, conhece ou não conhece? Mandruvá. Vocês conhecem? Quem conhece mandruvá? Lá na roça, aquele bicho andando na folha, subia na gente e até pulava, né? Deus me livre. Que bicho nojento. É o Satanás. É o trem ruim. O cão chupando manga. Olha, ó. Olha lá. Tá vendo? Você acha que ele não ia reagir? Essa palavra está botando algema e... Como é que chama aquele negócio que põe no calcanhar? No tornozeleira. Tornozeleira. Hoje Satanás recebe tornozeleira. Tem fogo aí nesse canto, você viu como é que o bicho está? O escorpião. O pai está reagindo. Crê como diz a Escritura. Você não precisa de muita coisa. Esse negócio de saber isso, saber aquilo. Ah, vai lá na minha igreja, tem um estudo bíblico. Eu vou te falar que era qual é a cor da barba do Moisés. Eu quero saber, isso é problema dele, se ele não tinha barbeador. Ou se ele não gostava de fazer a barba. Pensar que eu também não fiz hoje, não. Eu quero saber. Aliás, Atos 1 fala isso, né? Não se meta com estação, com tempos que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós a água viva, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É isso. É isso. Crê como diz a Escritura. Um pai desesperado procura Jesus. Minha filha está morrendo. Jesus, ele se propôs aí na casa dele. Aliás, ele pediu: vai na minha casa porque minha filha está morrendo. Satanás, sabendo do poder de Jesus, que é verdadeiro, é real, é genuíno, e da palavra de Jesus, correu lá. Só que estava em forma de servos de Jairo, da casa dele, os da casa dele. A Bíblia diz os da casa, não é isso, minha filha? Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do líder religioso, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha, eu lembrei do outro lá. Mestre, eu tenho algo para te dizer.
Dirigiu-se Jesus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te, perdão. E ele respondeu: dize a mestre. Hipócrita. Só que se é comigo, eu falar, esse sujeito é um amor de pessoa. Mas Jesus conhece o coração. Crê como diz a Escritura. Tem hora que me ocorrem umas coisas e eu olho assim e falo, meu Deus, não tem jeito não. Meu pensamento. Aí eu lembro que quem crê como diz a Escritura tem a solução para tudo dentro de si. Sou eu que estou dizendo? Sou eu que estou dizendo? Está escrito. E essa solução é o quê? Do interior fluir. O que é fluir? Jorrar, entornar, derramar. Aliás, essa expressão derramar, vou derramar água no deserto, água sobre o sedento, isso aí, essa expressão derramar, ele está falando é do Espírito Santo. O Espírito Santo é água viva. Tem a água e o Espírito Santo é água viva. Ele está na terra, ele está no mundo, mas ele vai ser tirado, igreja. Olha lá, não vai não? A palavra de Deus falha. O anticristo vai botar as unhas dele, olha lá, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja é porque essa versão aí é a dele lá. A minha diz assim, retirado. Mas é a mesma coisa, afastado, aquele que agora o quê? O detém, o mantém preso, o segura. Você tem mais alguma versão aí, filho? Tem mais alguma outra, tem? Se tiver, mostra aí, deixa eu ver como isso é parecido. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja o quê? Retirado, né? Seja tirado. Tirado. Até nisso, né? A gramática aí, se você for... Eu usei a expressão errada, retirado. Retirar é tirar de novo. Ele nunca foi tirado porque ele nunca tinha vindo. Ele veio, tanto é que Deus não falava com os homens, era muito raro Deus falar. Era raro, está lá em Samuel, não é isso, filho? Era muito raro. Então eu usei a expressão errada, desculpa, a gramática tem que ser observada para as pessoas entenderem. Não é retirado. Retirar é tirar outra vez. Tirado é porque quando ele foi dado, nunca mais saiu da terra. Ele foi dado, quando Jesus foi glorificado nos céus, ele mandou o Consolador e nunca o tirou. Mas ele vai ser tirado. O Espírito Santo, ele fica muito triste às vezes, muito triste, está escrito isso. Aliás, tem uma palavra que diz que Deus, ele sente indignação todos os dias, é isso? Aí eu fiquei pensando nisso, falei, mas Senhor, imagina o Espírito Santo habitando no meio dessa imundícia aqui que é o mundo. Hein? Falsidade, traição, falsificação, hipocrisia. Deus que sente indignação todos os dias. Você já pensou nisso? Deus sentir indignação, ficar indignado todos os dias? Está escrito.
É o homem que faz isso. Então, igreja, se a gente aprender a crer, como diz a Escritura, a gente muda todo o planeta. Aliás, Jesus volta rapidamente se a gente fizer isso. Porque aí o que a gente falar vai ser lei, vai ser peso. O que você falar na sua casa, pronto. A sua palavra tem que ter peso. O que você fala dentro de casa tem que acontecer. Aí o seu filho que não acredita, eu estava essa semana numa loja e uma jovem veio com o celular. Eu te conheço, apóstolo, mas não é por causa da televisão, não. É por causa da minha avó, que te ama tanto, que recebeu tanto milagre, me disparou a falar. Eu falei, calma. E ela fala, você tem que ver o Valdemiro, você tem que assistir ele. Eu falei, existe um canal chamado Apóstolo Valdemiro. Eu falei, eu não tenho. Está aqui, ó. Aí botou a avó no vídeo comigo, que lindo. Ela ficou emocionada, rapaz. Ela me fez lembrar uma vozinha que trabalhava aqui muito tempo atrás, igualzinho. Eu falei, deu até saudade. Eu falei, puxa, tem um moço dela que trabalha aqui. O filho dela. Igualzinho. E ela falou, eu tenho tanto milagre, meu filhinho. É difícil alguém me chamar de filhinho. Ai, que legal. Falei, puxa. A neta, feliz da vida porque me viu, porque acredita no que a vovó fala. O mundo tem que acreditar no que nós falamos, você entende? Eles veem na televisão, mas eles não sabem que é real, uma parte deles. Se alguém tiver presente e ouvir o que eu falei a respeito do leproso, e depois ver o leproso voltar desse jeito, não tem como duvidar. Mas e eles lá fora que veem na televisão? Eles falam, isso é truque de imagem. Isso é o 4K que chegou, entendeu? Isso é truque, isso é não sei o que, rapaz. Truque é o que o diabo faz, porque o poder do diabo é mentiroso, está escrito, é mentira. O que Deus faz é verdadeiro. O que Deus faz é verdadeiro. Amém? A senhora que canta? Foi a senhora que cantou aqui, foi? Eu sou bom de fisionomia, tá vendo? Hein? Eu não, como é que eu vou te esquecer, minha filha? Eu tento me esquecer e não consigo. Eu estou sempre lembrando de mim. Ela cantou aqui, ela fez uma música. A senhora mora em Minas, é? A senhora mora onde? Aqui? A senhora deve ter ficado famosa na sua região, Tem gente que se viu cantando, sabia? Não é verdade? Verdade, apóstolo. Aconteceu um reboliço santo na minha vida. Eita, glória de Deus. Aleluia. Aí é do sapateado. Glória a Deus. E ela cantou aqui. Louvado seja Deus. E não parece não, rapaz, mas é tanta gente que vê esse programa, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E tem gente que aparece uma vez aqui, eu falei, eu mandei um abraço para um taxista, como é que é Zaqueu, né? Zaqueu? Eu mandei um abraço para o Zaqueu, você nem sabe o que aconteceu. O meu irmão Vanô disse que, ele ligou, ele mandou o áudio dele para mim. Ele mandou um áudio para o irmão meu, Vanô, a cidade se transforma, ele tem um táxi, ele foi me ver, eu queria te ver, foi ver eu e a bispa, ele é de Juquiá,
Ele falou assim, ele e a esposa, a Madalena, eu não esqueci o nome, a Madalena. Aí ele, lá na cidade aonde, eu falei, Zaqueu, taxista. Quando alguém pega o táxi dele, como é que é o seu nome, taxista? Meu nome é Zaqueu. Uai, então o Valdemiro falou de você, rapaz. Aí toda hora. Eu falei, essa turma toda me assiste, rapaz. Que legal, hein? Até quem assiste para xingar, vale a pena que vai xingando, daqui a pouco vai dizer, ele é um amor de pessoa. Mas não é que eu seja um amor de pessoa, que Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar. E se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será? Não, não será luz, não. Será o quê? Luz é isso aqui, ó. Isso aqui é luz, ó. É. Uma. Não, esse aqui é o luminoso, ó. Luz é uma lâmpada. Luminoso é que tem um luzeiro. Você vai lá contratar um serviço, você não vai dizer, eu quero uma luz lá na porta da igreja, eu quero um luminoso. Tem várias luzes, várias lâmpadas. Então o seu corpo será um luminoso. O vagalume não é um luminoso, é? Não, porque ele tem uma luzinha só. Ainda fica ainda, né? Você não, você aonde vai, a luz clareia ao derredor, o luminoso ele espalha luz para tudo que é lugar. Inclusive, apóstolo, um pouco mais acima, em 1 Tessalonicenses 5, 19, está dizendo, não apagues o espírito. É, a luz, o luzeiro. Porque, às vezes, a pessoa tropeça tanto, fala, meu Deus, eu não consigo enxergar a saída, enxergar a diferença, enxergar a vitória. Mas talvez a pessoa está apagando o espírito. Apagar o espírito não faz com que ele deixe de existir. Entristece. Mas prejudica você mesmo. Você apaga a luz da sua vida, você não consegue mais caminhar. Tira a liberdade dele. Exatamente. É isso que diz, não apagueis. Apagar o espírito é diminuir a intensidade do luzeiro. Aliás, tem até um botãozinho que eu tenho um lampião lá que eu posso aumentar ou diminuir a luz. Se eu chegar com ele no fim, apaga, mas eu posso diminuir. O Espírito Santo está no mundo, mas ele não tem liberdade. Se ele tivesse liberdade, ele transformaria o planeta, o mundo inteiro, a humanidade. Você entendeu a palavra? É assim. É desse jeito. 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 É desse jeito.